Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos nesta manhã lendo aqui ou estudando a nossa segunda lição do trimestre, e essa lição, Betel, vai falar sobre os Salmos. Então é uma lição que vai mexer muito conosco, falando sobre um pouco sobre os Salmos, e os Salmos é muito lindo na Bíblia. Acredito que todos nós citamos alguns Salmos na Bíblia. Então nós temos nessa lição Betel, escrita aqui pelo comentarista, o pastor Adriel Gonçalves Nascimento, que é o segundo vice-presidente da Assembleia de Deus Ministério Madureira, em Uberlândia, Minas Gerais. Então ele traz o título aqui nesta revista, que é muito interessante, né? É uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Isso é muito interessante, que a gente fala sobre essa referência, que o salmo todo ele é cantado. Então os salmos eles eram cantados, um sinal de adoração a Deus, né? E também de oração também. Então a gente vai encontrar nos salmos muita oração, muito cântico, né? Histórias, que é muito interessante, história do povo de Israel, sua peregrinação, os milagres de Deus que Deus fez no Antigo Testamento. Então é uma obra extraordinária o livro dos Salmos, né? Então ele faz essa referência aqui. Os Salmos foram escritos entre os séculos 10 e o século 5 antes de Cristo. Os salmos mais antigos são ditados, claro, da época de Moisés. E como Moisés ele escreveu o Salmo 90, apenas um salmo só Moisés cita. Foram escritos também no período posterior. Aproximadamente demorou-se toda essa coletânea dos salmos, que começa do Salmo 1 até os 150. Demorou mais ou menos 1000 anos para compor toda essa coletânea. Imagine isso, né? Muito tempo, né? E foram durante os tempos da monarquia, que é no tempo dos reis de Israel. Então a monarquia começa e aí compõe os salmos durante esse período da monarquia, né? A maioria dos textos é poético, os salmos é poético, né? Uma linguagem muito bonita, e foi escrito originalmente no livro dos Salmos, submetido, ele é dividido conforme a nossa lição aqui no tópico 1, né, que nós temos aqui. Ele também fala aqui sobre, nessa primeira lição, é um guia devocional para o cristão. Então, acredito que todos nós, um dia, sempre citamos os Salmos, nas nossas orações, né, nos nossos cânticos, a gente cita os Salmos. Então, o Salmo sempre está presente na nossa vida. Por isso que é um guia devocional para o cristão aqui, né? Eu quero ler aqui, antes de comentarmos alguma coisa, o textuário diz aqui: cantai louvores ao Senhor com harpa, e com harpa a voz do cântico. Salmo 98, verso 5. A verdade aplicada, o livro dos Salmos muito contribui para a vida de adoração e oração do discípulo de Cristo. O objetivo da nossa lição é apresentar uma visão panorâmica dos Salmos, mostrar a importância do cântico, também destacar alguns termos específicos dos Salmos. Nossa leitura aqui de referência é o Salmo 42, verso 1, que diz: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. O Salmo 44 também, o verso 1, diz assim: ó Deus, nós ouvimos com nossos ouvidos, e nossos pais não têm contado os efeitos que realizaste em seus dias nos tempos da antiguidade. E também o Salmo 45, verso 1: o meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante
perante ao rei, a minha língua é a pena de um destro, de um escritor. É muito lindo isso aqui, que coisa maravilhosa esses salmos aqui, né? Então esses salmos, ele não só é poético, mas ele também é histórico também, né? É uma forma de adoração a Deus, e aqui a gente vê tantas realizações de Deus aqui, os efeitos de Deus, como o Salmo 44 diz, né, que ele tem ouvido, os pais têm contado. Isso quer dizer, a geração vai passando de um para o outro, o que Deus fez lá atrás, uma coisa que não pode morrer no povo de Deus, o esquecimento. Então muitas vezes a gente esquece de muitas coisas que Deus fez lá atrás. Então o povo tinha um cuidado de passar todos os milagres, realizações que Deus fez no passado e contar isso para as crianças. As crianças vão crescendo e depois vão se formando adultos, casando, tendo os filhos, e os filhos vão passando para outra geração. Isso é de geração em geração, é contada os efeitos de Deus que Deus tem feito. Então o Salmo relembra tudo isso, né? No cântico eles vai cantando, ele vai relembrando do que Deus fez lá atrás. Isso é fantástico, né? Isso é uma coisa muito linda, muito maravilhosa, né? Então, voltando aqui, originalmente o livro de Salmo, ele é subdividido em 5 livros, né? Está aqui no tópico 1 da nossa leitura. Ele vai falar dessa divisão no 1 e 2, né? Ele é dividido em 5 livros. Então o Salmo, ele não é um livro, um único livro, do 1 ao 150. Ele é dividido em 5 partes. E essas partes o primeiro livro, Salmo 1 até o verso 41, até o número 41. Do 1 ao 41, o primeiro livro. O segundo livro, o Salmo 42 até o 72. O terceiro livro, o Salmo 73 até o 89. E o quarto livro, o Salmo 90 até o 106. E o quinto livro é o Salmo 107 ao 150. Então o Salmo, ele não é capítulo, a gente não pode dizer que ele é um capítulo. O Salmo, a gente cita ele como Salmo 1 ou Salmo 2, Salmo 146. Nós falamos assim e não falamos salmos no plural, porque plural é livros, ok? Por isso que tem salmos no plural. Quando a gente fala singular, é um livro só. É um livro só, ok? Então a gente fala Salmo 1 ou Salmo 46. É um salmo, é um livro, ok? É a palavra singular. Então a palavra salmo significa cânticos. Esse vem do grego, a palavra grego que significa psalmoi, o nome utilizado para a tradução do Antigo Testamento em grego, a Septuaginta, né? O título em hebraico é Tehillim, a gente fala Teilim, né? É o H, só que no hebraico essa palavra H aparece como R, então a pronúncia é Tehillim, ok? Que significa cântico de louvores, a palavra Tehillim, ou louvores, conforme está aqui na nossa lição, que é da primeira divisão do livro, aqui no tópico 1, né? E ponto 1 e 1 da nossa lição aqui vai falar sobre esse Tehillim aqui, que vem dessa palavra no hebraico aqui, que significa louvores a Deus. Então, os autores dos salmos aqui, conforme nossa lição aqui, são Davi, Moisés, que escreve os salmos, Asaf, os filhos de Corá. Algumas traduções está dizendo Coré, ok? Então tanto faz Corá como Coré, é a mesma coisa, né? Então são Salomão também, Hermã, com os filhos de Corá, e também Etã.
e alguns outros também que são desconhecidos no livro dos Salmos. Isso é muito interessante, que tem alguns salmos que a gente não tem autores, então os autores não aparecem, né? São autores desconhecidos que a gente não sabe quem escreveu. Então alguns até sugerem a alguns e outros até apontam para outro. A maioria dos salmos, quem escreveu foi Davi. Então quase a metade dos livros dos salmos, quem escreveu foi Davi. Provavelmente Davi escreve mais ou menos 73 salmos ou 74. Alguns dizem 73, outros dizem 74. Ninguém sabe ao certo se foi 74 ou 73, né? Mas ele escreve a maioria, né? Asaf escreve 12 salmos. Corá escreve 9 salmos. Salomão, 2 salmos. Hermã e Etã e Moisés, apenas 1 salmo só. Eles, ok? Então, tem uma curiosidade que eu coloquei aqui na Bíblia, que é muito interessante também, que é o maior livro da Bíblia é os Salmos, né? A gente temos na Bíblia Sagrada. Os Salmos contém 150 salmos. O menor salmo é o 117, que é o menor salmo que nós temos na Bíblia, né? O maior salmo é o 119. O 119 tem 176 versículos, o Salmo 119. E o menor é o 117, com apenas 2 versos só. 2 versos, tem o Salmo 117. Você sabia que o Salmo 117, ele é o centro da Bíblia? Ele é o centro da Bíblia. Isso é muito interessante, né? Quando você abre a Bíblia, o 117 está bem no meio da Bíblia Sagrada, né? E é muito lindo isso, que eu queria ler com vocês o 117, que ele diz assim, só apenas 2 versículos: louvai ao Senhor todas as nações, louvai a todos os povos, porque a sua benignidade, em outras traduções diz, o seu amor é grande para conosco, e a verdade do Senhor é sempre louvar o Senhor. Olha que interessante. Então ele começa com louvores, termina com louvores ao Senhor, né? Uma forma de adoração a Deus, uma adoração a Deus. Ok? Nós temos aqui então no tópico 2 os princípios e características, né, que vai falar sobre um pouco de poesia aqui. Os Salmos é poético, né? Então a gente temos aqui uma poesia também escrita em acrósticos, que Salmos também contém poemas acrósticos, que é um conjunto das primeiras letras de cada verso, formam uma palavra, segue-se uma sequência alfabética, e o título de exemplo do Salmo 119. E a gente lê o Salmo 119, a gente vai encontrar aqui o alfabeto hebraico, que é Aleph, Bet, né, Gimel, Dalet, Val, então Zain e assim por diante. A gente temos o alfabeto hebraico aqui, escrito no Salmo 119. É interessante que Salomão também escreve também esse título também, fazendo esta forma também de alfabética também. É uma forma de memorizar, né, os salmos, os versos. Então são reunidos de 8 em 8, cujos grupos começam com uma mesma consoante. Assim trata-se de um recurso literário de muito contribui para a memorização, a qual tinha uma grande importância, principalmente no contexto judaico. Então, essa é uma forma que eles acharam por bem, dentro do cântico, claro, memorizar. Então, ele vai por partes, né? Como se fosse uma didática, que isso é muito interessante. Então, os Salmos é interessante que ele não é só poético, o Salmo também ele é histórico.
histórico, como eu já disse aqui, né? Contada a história de Israel, do povo de Israel, dos milagres que Deus fez lá, né? A passagem do Mar Vermelho, os milagres que Deus fez no deserto. Isso é muito, muito interessante, né? E também, não só também histórico como os salmos são, mas também tem salmos aqui que ele também é profecia. Nós vamos ver um pouco mais para frente nas lições que nós vamos correr aqui, que os salmos também é profético. Ele vai falar sobre Cristo também. Então o salmo apresenta o Messias, que ele havia de vir. Então ele é cantado em forma também profética, falando sobre a vida do Messias na terra, que é muito interessante, né? E litúrgico também, ele fala também sobre liturgia, que é muito, muito bonito. Então temos muitas coisas dentro dos salmos aqui. Uma coisa que é muito interessante aqui é a palavra refrão, né? Que outra característica dos salmos, que são os refrão. Refrão é uma repetição da frase que formula. E nós temos aqui, e eu queria que você, tanto em casa como os irmãos que estão aqui, no Salmo 107, que é muito interessante, esta palavra que é repetida aqui, o 107, versículo de número 6, diz assim, olha o 6: e clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele livrou das suas necessidades. Versículo 13, diz assim, então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Versículo 19, então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele livrou das suas necessidades. E o versículo 28, então clamaram ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livrou das suas angústias. Parece que é a mesma coisa, né? E claro que é a mesma coisa, é a repetição. E o que é repetição? Repetição é o coro. Você já cantou um hino, que nem, por exemplo, os hinos da harpa. A gente canta os hinos da harpa, primeira estrofe, entra no coro. Aí você vai na segunda estrofe, canta a segunda estrofe, volta para o coro. O coro é a repetição. Por que repetir? Para você memorizar, gravar na sua cabeça. Então, por isso que os salmos são repetidos, são cantados, e parece que é o coro do hino, essa repetição. Observe o Salmo 136, que também é muito repetido e muito conhecido nosso, né? O 136, o 36, aliás, 136. Salmo 136 diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então, a gente vai acompanhar isso, todos os versos aqui do Salmo 133, porque a sua benignidade é para sempre, porque a sua benignidade é para sempre. Então, isso aí é a repetição, e a gente fica até assim, por que repetir tanta coisa? Para você memorizar, para você gravar isso. Então isso é muito interessante, porque a música é muito mais fácil a gente aprender cantando do que a gente aprender lendo. Cantar, você memoriza. Tem gente que tem uma facilidade. Melodia, né? Exatamente. Você canta e aquilo fica na sua mente e você não esquece mais, né? Tem canções que a gente escuta que os nossos avós cantavam, né? E a gente grava aquilo, a gente não esquece mais. Mas existem leituras que você lê e depois de 2, 3 semanas você esqueceu do que você leu. Eu li, mas não me lembro muito bem. Mas o cântico não. O cântico você canta e você vai cantando e memorizando. Então os salmos todo é cantado. Por isso que ele é uma forma de memorizar. Então tem poesia dentro do salmo, tem refrão, que é essa repetição, né? Que é o refrão, e isso é muito importante para nós também, né? E é uma curiosidade. E a gente entramos então no tópico 3 aqui. Então, o tópico 3 aqui vai falar sobre esclarecimento de algumas expressões aqui. Então, uma delas, nós temos aqui a palavra selá e gaion
e mictão. Então, uma das palavras aqui que é muito, muito interessante, que a gente sempre encontra no livro dos Salmos, é a palavra selá, né? Então, a palavra selá aparece muito em alguns textos, e a gente já fica preocupado. Por que isso? Eu já vi até pessoas ler a palavra selá, né? Nem, por exemplo, o Salmo 46, que é um dos textos mais conhecidos também nosso, o Salmo 46. Ele é um cântico, né? E ele fala: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O verso 3, ele diz assim: ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Aí aparece a palavra selá, entre aspas aqui, a palavra selá no 3. No verso 7, a palavra selá também está no verso 7. E no verso 11, a palavra selá aparece mais uma vez. O que significa essa palavra selá? Tem duas coisas aqui muito interessantes. Uma delas é um sinal litúrgico de elevação. Então, a palavra selá, para alguns, representa elevar. Elevar quer dizer você subir o tom. Subiu o tom. Você já viu cantar algum hino e no meio do hino, ou no final do hino, aparece uma nota maior e você tem que subir o tom da nota? Exatamente isso. Eles estão cantando e no meio do cântico, Elias, ele sobe o tom. Então não é só uma pausa, né? Não é só uma pausa. Alguns dizem que era pausa também. Pode significar também pausa também no meio do hino, porque na música, quem entende ou estuda música, sabe que no meio da música tem uma pausa, no meio do hino, tem uma pausa. Então essa pausa pode também se referir. Então é uma palavra que eleva. Não só isso, simplesmente é uma orientação musical aos cantores, né? Um maestro de coral, quando ele está ensaiando ou cantando com uma grande orquestra, um grande coral, ele também tem as pausas no meio do hino e também, dependendo da canção, ele sobe o tom. Então, ele vai fazer assim com a mão, né? E quem está tocando vai saber que ali vai a nota elevar ou levantar a nota. Então, quem está tocando o instrumento musical sabe que vai tocar um tom a mais ou meio tom acima. Então, isso é muito interessante. É a palavra selá que entra aqui. Eu não sei, ninguém sabe se esses salmos eram acompanhados por instrumentos ou por cântico mesmo num coral. Isso é muito interessante. Pode ser coral, pode ser instrumento também, ou pode ser os dois ao mesmo tempo, tá? Eu sei que tem um maestro e o maestro pede para elevar o som. Então o Salmo 46 é muito lindo, porque o Salmo 46 ele fala: ainda que as águas rujam e se perturbem e os montes se abalem pela sua braveza. Aí aqui a palavra selá, se ele for aumentar o tom, ele vai, a música vai elevar, aonde ele vai entrar no verso 4. Aí há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Olha, observe que está aumentando, né? As nações se embraveceram, os reinos se moveram. O verso 7, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se ele aumenta mais um tom ou meio tom acima, ele pode aumentar de meio em meio tom. E eu já vi cânticos de hinos cantados de tons, de meio tons acima, e depois ele pedir mais meio tom acima da nota. Então aí você tem um todo de um tom a mais acima da nota. Então a gente vê isso aí muitas vezes em muitos hinos, né? Quem é músico, quem gosta de música sabe muito bem disso. Precisa que a palavra selar. Tem uma coisa muito interessante aqui também, que não está aqui no tópico, mas eu achei por bem falar também sobre o Cântico dos Degraus, que é muito interessante também, que são os salmos que formam uma coleção de 15 cânticos. Começa do Salmo 120
até o 134. São 15 salmos. Isso se chama uma coletânea de salmos, que se refere Cântico dos Degraus. Alguns dizem, por que Cântico dos Degraus? Tem uma interrogação, o que é Cântico dos Degraus? Então, o Cântico dos Degraus forma uma coleção, como eu já disse, que também é chamado Cânticos de Romagem também. Algumas traduções, que nem nós temos uma versão aqui na nossa Bíblia aqui do púlpito, que a versão dela é Cântico de Romagem. Esses cânticos de romagem aqui, o Cântico dos Degraus, significa subida. Havia em Jerusalém, olha que interessante, as festas em Jerusalém. Uma das festas mais importantes para os judeus era a festa da Páscoa. Nós vamos entrar aí já na Páscoa no mês de abril, né? Só que a nossa comemoração é bem diferente dos judeus, né? Então havia a comemoração da Páscoa. Então, eles todos subiam para Jerusalém. É interessante que toda vez que você vai encontrar na Bíblia festa do povo judeu, eles estão subindo, porque Jerusalém fica no monte. Você nunca vai encontrar na Bíblia, eles estão descendo para Jerusalém. Não, eles vão estar subindo para Jerusalém, subindo para adorar a Deus. Isso é muito importante, porque todas as vezes que nós entramos na presença de Deus, nós subimos. Você não desce, você sobe para adorar a Deus. Então isso é muito importante a gente gravar. Todas as vezes que a gente vem para a igreja adorar a Deus, você não vai descer, você vai subir, porque Deus está em cima, Deus não está embaixo, Deus está em cima. Então estão subindo para Jerusalém. Imagine isso, né? Israel tinha muitas tribos, muitos povos. Então todos eles saíam de Jerusalém para adorar a Deus. Que nem, por exemplo, Nazaré. A Bíblia dá uma referência que Jesus, com 12 anos, sobe para Jerusalém para adorar a Deus junto com seus pais. Então José e Maria está presente, os seus irmãos também estão subindo. Todo mundo subia, não ficava ninguém dentro de casa. E o pai e a mãe, e o sobrinho, e o tio, e o avô, todos eles subiam para Jerusalém. Crianças, mães, gestantes, todos eles subiam. De Nazaré para Jerusalém, no caminho de 3 dias. Eles andavam 3 dias para chegar em Jerusalém. Então eles saíam bem antes para chegar no dia certo lá, no horário certo do culto, na hora da Páscoa, para comemorar, né, a Páscoa do Senhor. Isso é muito interessante. Isso é chamado Cântico dos Degraus. Eles subiam e conforme eles estão andando no caminho, eram cantados. Eles louvavam a Deus cantando até chegar em Jerusalém. Isso é muito bonito, né? E às vezes a gente sai de casa reclamando, a gente sai de casa murmurando, a gente sai de casa fazendo alguma coisa que muitas vezes desagrada a Deus, né? E a gente precisa vir na casa de Deus adorando a Deus já. Começar, já sair da tua casa louvando a Deus, já entrar aqui dentro da igreja louvando a Deus e sair da igreja louvando a Deus. Então esse é o segredo da felicidade. Era uma felicidade a eles quando o dia da Páscoa chegava. Hoje esse dia vai ser um dia maravilhoso, como a gente deve também fazer todas as vezes que nós entramos dentro da igreja. Certo que esse tempo de crise que nós estamos vivendo aí, atravessando, não estamos mais dentro dos templos, mas estamos na nossa casa, e na nossa casa também é um lugar de nós adorarmos a Deus felicissamente, amém? Então vamos lá. É o cântico da subida, né? Então aqui nós concluímos aqui, né, o cântico dos degraus. E também uma coisa aqui antes de nós entrarmos na conclusão, que a lição também fala sobre Jedutum e Masquil, né? Jedutum era da família dos levitas, habilidoso na música. Esse Jedutum aqui, provavelmente ele era um maestro de música, ou maestro do coral, né? Então ele é um grande regente, alguém que
que é habilidoso na música, alguém que é habilidoso na música. Então os seus nomes estão associados a louvor. Se é associado ao louvor, é alguém que pertence a louvor. Aí a gente tem uma referência também aqui de alguém que também é associado ao louvor, que é Abacuque, o livro do Abacuque. Principalmente no último verso, capítulo 3 de Abacuque, ele vai fazer uma oração em forma de canto. Olha que interessante. Então ele está orando numa forma cantando. Então está cantando e orando, né? E é muito interessante isso. E a gente canta às vezes na oração. Tem hinos que muitas vezes o hino é mais voltado para uma oração do que para um cântico. As palavras são de oração, né? Então a gente se identifica muito com isso, né? Com essa forma de cântico. Então Abacuque, ele está cantando, e provavelmente Abacuque, segundo alguns comentaristas e até historiou os histórios da Bíblia, diz que Abacuque era levita também, era um levita. Então ele pertencia à música também, como Jedutum aqui também. Jedutum, ele é maestro aqui também de orquestra ou de um grande coral aqui. A palavra masquil aqui não é uma pessoa. Então é uma coisa interessante aqui que a gente vamos ler aqui na nossa lição. A palavra masquil encontrado no título de alguns salmos, que nem por exemplo Salmo 32, Salmo 42, Salmo 44 que nós lemos, né? 45 por exemplo, também são consenso quanto ao seu sentido, que quer dizer podendo ser salmo de entendimento ou salmo didático, né? É muito interessante isso aí, né? O salmo ele é eficaz, é um salmo habilidoso, que quer dizer, essa palavra masquil quer dizer como se fosse alguma coisa de entendimento, de você adquirir entendimento, uma forma de explicativa. O salmo canta e ele explica como você deve memorizar, como você deve entender. Então é uma forma de masquil, que é uma forma didática. Você vai de passo a passo explicando alguma coisa ou fazendo menção de alguma história. Então é passo a passo, é salmo de masquil, aqui não é uma pessoa. Então é uma forma didática que eles tinham de aprender, né? Então isso é muito interessante. A gente já explicamos aqui a forma dos degraus, e a conclusão aqui do livro dos Salmos é indispensável, é um guia para o louvor, a adoração, tanto individual como coletiva, principalmente nesse tempo de tantas distorções, superficialidade doutrinária e expressa em muitos cânticos, né? A grande maioria de nós citamos os salmos, como eu já disse, em nossas orações nós citamos os salmos em nossas festividades, né? Citamos os salmos, cultos de ação de graça nós citamos os salmos, né? Nós citamos os salmos na inauguração de templos, também nós citamos os salmos, em batismo, em evangelização, até aniversário nós citamos os salmos, um trecho dos salmos em aniversários. Fazemos também citações de salmos até em velórios, nós citamos salmos também, né? Citamos os salmos na hora da angústia, na hora da tristeza, na hora que nós estamos felizes, comemorando, citamos os salmos. Enfim, nós citamos os salmos em todo o processo da nossa vida, todos os momentos da nossa vida nós citamos os salmos. Então os salmos estão mais presentes na nossa vida, muito mais presentes. É muito mais fácil decorar uns salmos do que decorar um outro texto, como se fosse o livro do Apocalipse, o livro de Mateus, o livro de Lucas e assim por diante, né? É muito mais fácil a gente decorar um salmo. Então, como por exemplo, todo mundo sabe, até as pessoas aí fora, os ímpios conhecem também o Salmo 23. Quem não conhece o Salmo 23? Quem não conhece o Salmo 91? Então, até as pessoas aí fora citam esses salmos.
porque é uns salmos que são gravados. Por isso que é uma forma de música. Aqui eles cantavam, e o cântico é a maior forma de nós decorarmos ou gravarmos alguma coisa. Então, os salmos aqui é muito interessante. Então, essa lição, o começo dessa lição, é uma lição mais voltada para nós, para uma introdução dos salmos, como que eles começou, quem são os seus autores, né? Porque a palavra Selá, o cântico dos degraus, Jejuntun, que foi o maestro de um coral ou de uma orquestra, né? A respeito do instrumento. Então, todo o salmo é cantado. E o cântico, né? Esse cântico cantado faz parte da nossa vida. Paulo cita salmos, as passagens de Paulo, Coríntios, Atos dos Apóstolos, alguns trechos de Éfesos, né? E tantas outras cartas que Paulo escreveu, ele cita salmos também nos trechos das cartas, né? Pedro também, nas suas cartas, cita salmos também. Jesus, nos seus ensinos, ele cita salmos também. Olha que interessante. Então, os grandes líderes, os grandes homens de Deus na Bíblia citam salmo. Nós também, no tempo presente, citamos muitos salmos também. Nas nossas pregações, nos nossos estudos, né? Nas nossas devocionais, algumas vezes citamos os salmos também, lemos os salmos, né? E salmos representa louvor. E louvar a Deus é elogiar a Deus. Isso é maravilhoso. Que Deus em Cristo abençoe você, que Deus em Cristo abençoe os irmãos que estão visualizando essa live aqui. E eu quero encerrar aqui com uma oração, e que vocês possam, no domingo que vem, ler a revista está maravilhosa. Essa revista Betel aqui é extraordinária, pois o assunto aqui é sobre salmos, e a gente descobre no livro de Salmos muita coisa aqui muito interessante. Quero orar com vocês. Curve a sua cabeça onde quer que você esteja e ore comigo. Senhor, obrigado mais uma vez por esse ensino, Senhor, por esta palavra tão maravilhosa. Abençoe os teus servos e servas que estão em casa, que o teu amor, Senhor, possa os guiar, abençoar de uma forma grande e poderosa, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por esta lição tão maravilhosa que é a respeito dos salmos, que possamos nos aprofundar, Senhor, mais e mais no conhecimento, Senhor. Abençoe os teus filhos onde quer que eles estejam agora, que a tua bênção, Senhor, possa entrar nesta casa e reinar perpetualmente. A bênção que eu te peço no teu nome para sempre. Amém. Curve a sua cabeça. Eu quero abençoar a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Onde quer que você esteja, diga amém. Amém. Deus abençoe.